Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre importação simplificada e importação formal. Qual que é melhor? Eu começar por qual, Débora? E aí aqui fica até o final do vídeo que eu vou falar para vocês qual vale mais a pena, tá? Então, se você não me conhece, meu nome é Débora Araújo, eu sou empresária, mentora e influenciadora Shopee. Eu tô aqui para falar para vocês sobre importação porque eu importo há mais de 3 anos. Então, posso te dizer que eu entendo aí bastante coisa sobre importação e eu vou explicar aqui para vocês por que, qual que é melhor, se é a importação simplificada, a importação formal, o que que é importação simplificada e o que que é importação formal e qual que vale a pena, tá? É, Débora, qual que vale a pena? Importação formal ou simplificada? Gente, eu vou dar uma resposta aqui que parece ser tipo, né, muito vago, mas eu vou explicar. Depende, tá? E eu vou explicar até o final do vídeo por que que depende, tá bom? Eu vou explicar por que que vale a pena, vai depender do momento que você está, para saber se a importação simplificada ou a importação formal vale a pena. Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho aqui mais ou menos do resumo. Eu comecei a importar, minha primeira importação foi em 2023, tá? Eu comprei um curso para poder entender sobre importação. E aí eu não, fiquei meio assim, cismada, com medo, porque eu não tinha entendido muita coisa do curso. Então eu falei, ai, não sei. Eu tava fazendo algumas somas, algumas contas e não tava meio que batendo as coisas, sabe? Pela importação simplificada, que geralmente é o pessoal pede para começar, né? E aí eu falei, vou fechar uma mentoria, acabei fechando uma mentoria na época, tal, para poder entender sobre importação e tal. E aí a minha primeira importação não foi na simplificada, foi na formal, tá? E eu vou explicar depois também por que que eu escolhi a formal aqui. E aí, gente, falei, bom, agora eu entendi como funciona aqui o negócio e vou fazer a minha primeira importação. Fiz a minha primeira importação, caí no canal vermelho, não sei por quê. Então, assim, depois eu vou fazer um outro vídeo aqui para explicar o que que significa cada tipo de canal, para vocês não ficarem desesperados caso caia alguma coisa aí. Vocês vão. Mas aqui o assunto é outra coisa, da simplificada e da formal. Vamos lá. O que que é a importação simplificada? Tá? A importação simplificada, o que que é? Ela é uma importação que você pode importar com até US$ 3.000, tá? Incluindo imposto, frete e seguro, tá bom? Então, US$ 3.000, incluindo imposto, frete e seguro. Geralmente, a gente traz com empresas couriers, tá? Como DHL, FedEx e UPS, tá bom? E aqui, gente, que tá realmente, às vezes o pessoal não consegue ter margem. Por quê? Porque você paga o teto do imposto, que é 60%. Então você vai pagar o teto de imposto, 60% mais o ICMS estadual. Então você vai, depende do seu estado. Aqui em São Paulo, a gente paga ICMS de 18%. Então tem estados que é um pouco menor essa taxa de ICMS e tem estados que são um pouco maior. Aí vai depender do seu estado. Então, você vai pagar o teto de 60% mais o ICMS, tá bom? E você pode trazer com a sua marca também. Então, um exemplo, você quer criar uma marca aí, sei lá, de utensílios domésticos, e você quer colocar sua marca, você também pode na importação simplificada. Você só pode trazer no aéreo, tá? Salvo algumas ressalvas que você pode trazer no marítimo, mas você só pode trazer a importação simplificada no aéreo, tá? E outra coisa, você não precisa de despachante aduaneiro e nem de radar Siscomex, tá bom? E também uma outra dúvida que geralmente o pessoal tem é, Débora, eu tenho que ter um KNAI específico? Não. Para você fazer qualquer tipo de importação, tanto na simplificada quanto na formal, você não precisa de KNAI específico para importação, tá? E uma outra coisa que eu falo aqui, gente, é o que acontece? O pessoal entende que, tipo, eu quero fazer pela simplificada ou pela marítima. A marítima, gente, entra como formal. Quando a gente fala de formal, a gente pode trazer tanto no aéreo quanto no marítimo, tá bom? Ressalvo, que nem eu falei, a simplificada que você só pode trazer no aéreo, beleza? E o que que é, Débora, e o que que é a importação formal? A importação formal, ela não tem limite de valor igual a importação simplificada, né? Que a gente tem que ter aí o teto até US$ 3.000. E aqui, você paga o imposto de acordo com o produto e o NCM do NCM do produto, né? Então, um exemplo, lá na simplificada, você paga 60% de imposto independente do produto que você vai trazer. Então, aqui na formal já é diferente. Você vai procurar o NCM desse produto. O que que é o NCM? É a nomenclatura comum do Mercosul. É quando você compra qualquer produto e ele vem lá na nota fiscal, assim, NCM, tá? Se você procurar, vai ter
um códiguinho lá, escrito NCM, e o código do produto. Aquilo lá é o NCM, tá? E você vai pagar de acordo com o NCM. Então, um exemplo, pode ser que um produto que você vai trazer, uma caneta, o imposto dela vai ser de 30%, entendeu? Por isso que geralmente o pessoal fala que a formal é melhor. Porque você não vai pagar o teto de imposto, você vai pagar de acordo com aquele produto que você vai trazer, tá? Você precisa de radar para trazer na formal. Você precisa de radar Syscomex. O radar é como se fosse é tipo um rastreio, né, que o pessoal da Receita Federal precisa para saber o que está acontecendo, o despachante também, para olhar qual o produto que você está trazendo, tá bom? Precisa ter um despachante aduaneiro para ele poder desembaraçar a sua carga, tá? E efetuar a nacionalização do seu produto. Débora, o que que é isso? Você precisa de um despachante, que ele vai, quando chegar o seu produto aqui no Brasil, ele vai precisar fazer o desembaraço da carga. Então, ele vai olhar lá para ver se os impostos estão tudo certo, falar com a Receita Federal, soltar o seu radar, Syscomex lá. Então, você precisa dar também essa autorização para ele e efetuar nacionalização, que é o quê? Vai chegar lá da China, um exemplo, ele vai vir para cá, então ele vai virar um produto brasileiro, tá? E você pode trazer com a sua marca também, tá? Você pode trazer tanto no aéreo quanto no marítimo. Débora, qual que é mais barato? Marítimo, mas esse demora, demora mais ou menos aí uns 120 dias para chegar marítimo, tá? O aéreo é mais caro, mas chega mais rápido, tá bom? Você não precisa de um KNAI específico também para importação, tá? Tanto na formal quanto na simplificada, beleza? E aí, gente, o que que entra, o que que entra aqui para mim explicar para vocês como que funciona, qual que é melhor, tá? Eu vou explicar para vocês. Que nem eu falei, quando eu comecei a minha primeira importação, eu já fui e fiz pela formal, porque eu tinha uma pessoa me acompanhando, né? Uma mentora me acompanhando para fazer isso. Por isso que eu fui na formal, tá? Você tem que entender bem o que você vai fazer para fazer na formal, tá? Você paga menos impostos, mas você tem que tomar cuidado porque você tem que colocar o NCM correto. Não adianta você querer dar um de despertinho e falar assim, ai, esse produto aqui é uma caneta, tá bom? E aí a caneta ela tem um NCM com imposto de 30%. Aí você vê e fala assim, né? Só que essa outra aqui, ó, esse, sei lá, esse microfone aqui, né? Esse microfone não. Esse headset aqui, ele tem um imposto de 20. Então eu vou trazer caneta, mas eu vou colocar eu vou colocar como se fosse headset, eu vou colocar como 20%. Não pode, tá, gente? Se pegar a Receita Federal na hora que bater lá, vocês levam uma multa. E uma multa ferrada ainda fica apreendida a mercadoria e vocês vão ter que pagar a multa. Enfim, tá? Eu tô falando aqui para vocês que tem que tomar cuidado. E na importação a simplificada, o que que eu falo porque depende? Depende do que você vai fazer, qual que é a regra que você vai usar. Eu sugiro você trazer na importação simplificada quando você quer testar um produto, você não quer trazer tantas unidades, tá? Eu vou trazer essa caneta aqui, um exemplo, eu quero trazer ela para testar, para saber se vai sair venda. Se sair, aí beleza, eu faço na formal e vou trazendo mais produtos, ou eu trago no marítimo, ou eu trago no aéreo, tá bom? Aí você vai ter que fazer a cotação aí para saber o que que é melhor para você. E eu recomendo nisso. Ou quando você também, um exemplo, eu tenho aqui um produto, tá? Sei lá, eu quero fazer um kit. Eu vendo esse produto aqui, né? Essa fita aqui métrica, essa fita métrica aqui. E aí eu quero fazer um par com a caneta, tá? Sei lá, gente, eu tô dando um exemplo aqui. Quero fazer par com a caneta. Então, eu já vendo esse produto nacionalmente, né? Essa fita, mas eu quero trazer essa caneta de fora para fazer par com ela. Então aí é bom também para você fazer teste. Quero testar esse produto. Aí você traz. Por quê? Na importação simplificada, você sempre vai pagar mais caro, gente. Então não tem jeito, porque você paga o teto de imposto. Então não tem como você pagar menos, tá? Então, e outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é que na simplificada vocês também não podem trazer produtos, tá? Que, um exemplo, que precisa de uma licença de importação, tá? O que que é licença de importação? Inmetro, Anvisa, que precisa disso, também não pode trazer na simplificada. E aí, gente, por isso que eu sempre recomendo. Qual que você recomenda? Eu recomendo a simplificada se você for testar produto ou vai trazer poucas unidades também para testar. Para teste,
Vai trazer muitas unidades? Nem adianta trazer na simplificada, porque vai ficar mais caro, tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo isso até para os meus mentorados. É, analisem, às vezes vai ficar um pouco mais caro, mas é um produto teste. Se der certo, aí você vai trazer mais unidades dele na formal. Pode trazer pelo aéreo ou pelo marítimo. E quando eu recomendo a importação formal, quando você vai trazer já, você já tem um produto validado e você quer trazer com a sua marca. Um exemplo, eu já vendo essa fita métrica, eu sei que ela vende muito aqui no Brasil. Então, eu vou trazer de lá, ou com a minha marca, ou sem a minha marca, tanto faz, tá? E eu vou trazer porque ela vai ficar mais barata se eu trazer, ou porque eu quero uma coisa diferenciada dela, sei lá, às vezes eu quero uns brilhinhos e tal, e aí aqui não tem. Então, eu já tenho um produto validado, eu sei que ele vende muito aqui. Então, não tem por que ter medo, vai e traz a formal. Traz no marítimo ou no aéreo, aí você vai ter que fazer uma cotação. Claro que o aéreo vai sempre estar mais caro, tá? Mas aqui uma coisa que eu falo, tem uma importação minha de um produto meu que eu não consigo trazer ele ainda no marítimo. Por quê? O meu estoque não consegue segurar 120 dias até chegar o produto. Então, geralmente, quando eu peço lá na China, chega aqui, gente, tipo, em 10 dias. É muito rápido, né? Eu pago mais caro, mas mesmo assim eu ainda tenho margem, tá? Ficaria bem mais barato trazer na marítima? Ficaria. Porém, como eu falei, eu não consigo ainda segurar nem o meu caixa e nem o meu estoque para 120 dias, né? Então, assim, não dá. Eu teria que trazer muito, muito produto, ou um container compartilhado, ou um container inteiro, tá? Então, assim, vai depender. Eu tenho esse produto que eu vendo, eu ainda tenho uma margem boa nele, eu tenho uma margem de 40% ainda, mesmo trazendo no aéreo. Se eu trazesse ele no marítimo, eu acho que ele ia dar uns 60%, sabe, de margem para mim. Mas em breve acho que eu vou trazer ele no marítimo junto com algumas outras coisas, né? Com alguns outros produtos que eu quero trazer também. Então é isso, gente. A importação simplificada vale a pena se você for testar produto, tá? Se você for trazer com pequenas quantidades ou quer testar um produto que você não tem aqui no Brasil e você quer ver se vende, aí ok, você traz na simplificada, tá? Se for, tá? Se for na formal, aí tem que tomar cuidado, porque você tem que saber qual é o NCM que você vai trazer, você tem que ter despachante e tudo mais, tá? E aí eu só recomendo você trazer no formal, que é no marítimo ou no aéreo, se você já tem o produto validado aqui no Brasil, tá? Porque não vai me trazer um container ou um monte de peça e aí não vender, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. A gente tem que testar mercado, olhar, analisar para ver se vai dar certo. Porque a gente, querendo, a gente está comprando em dólar, né? E a gente não quer ficar com o estoque parado, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu venha aqui dar mais, para falar um pouco mais de importação, me falem, que aí eu venho aqui e compartilho com vocês. Então, por hoje é isso, gente. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bom? Bem